Fala galera, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é o dia que eu usei Viagra. E por que eu usei Viagra? Quais foram os efeitos colaterais? A resposta para esta e para todas as outras perguntas você vai conferir depois da vinheta. Essa semana o tema aqui do canal tem sido bastante quente, né? O clima está hot aqui no canal. Porque essa semana a gente tem falado muito de questões de sexo mesmo, né? Tipo, essa semana teve um vídeo sobre os caras que querem ser ativos, mas não conseguem ser ativos, né? Por alguma questão psicológica, por alguma questão fisiológica, né? Do próprio corpo, assim, algum problema com relação ao corpo. Seguindo as dicas do Dr. Marcelo Louro, não é mesmo? E também a gente teve essa semana o vídeo Como Ser Passivo. Não era bem esse título. O título do vídeo era Não Consigo Ser Passivo. E algumas dicas aí, né, de como você pode fazer para conseguir deixar-se penetrar. E também dicas para, né, manter aquela ereção duradoura. E aí, nessas idas e vindas, idas e vindas desses assuntos, eu lembrei da vez que eu utilizei, então, o famoso Viagra, não é mesmo? Então eu vou contar aqui o que que foi, por que que eu usei, né? O que que aconteceu, quais foram os efeitos colaterais que eu tive utilizando o Viagra, né? E aí eu também quero falar do Poppers, não é mesmo? Por quê? Porque assim, o Viagra, então, né, ele vai ser para dar aquela ereção poderosa, dura como pedra, não é mesmo? E o Poppers, então, ele é o contrário, né? O Poppers, ele é muito utilizado, ele é utilizado como relaxante muscular. Então, como a gente falou essa semana de caras que não conseguem ser ativos e caras que não conseguem ser passivos, então, né, tem essas drogas, né, drogas no sentido de medicações, porque ambas são medicações, né, tanto o Viagra quanto o Poppers são medicações que têm os seus próprios riscos. Eu quero falar um pouquinho, então, do Viagra, da minha experiência com o Viagra, mas eu também quero abordar o Poppers, que os passivos utilizam, né, então o Viagra vai ser utilizado pelos ativos e o Poppers vai ser utilizado, então, pelos passivos. Eu vou falar um pouquinho do Poppers na segunda parte deste vídeo. Cara, tá frio aqui no Rio Grande do Sul, galera, vocês não têm noção. Tá chovendo pra caralho e tá frio pra caralho. Então tá, vamos lá, né? Por que que eu utilizei o famoso azulzinho, não é mesmo? Então assim, galera, eu sempre tive muita vontade de fazer suruba, né? Sempre quis, assim, uma das minhas fantasias sexuais era participar de uma suruba. E eu não queria fazer feio, né? Então eu aproveitei, né? E pensei assim, eu vou lá, eu quero, né? Aproveitar tudo que tem na suruba. E pra isso eu preciso estar turbinado, né? E aí eu tava com aquela coisa, né? Aquele medo de, né, de não dar no couro, de broxar e etc. E aí eu acabei optando então por tomar um Viagra no dia desta suruba, não é mesmo? Só que assim, eu lembro que naquela época ainda, olha só, isso faz acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos. E há uns 15 anos atrás não existia ainda o Viagra da Pfizer, não é mesmo? Aliás, existia o Viagra da Pfizer, mas ele era extremamente caro, né? Porque ele era marca registrada ainda da Pfizer. E aí eu lembro que para conseguir então comprar o Viagra sem a receita médica, que na época também era necessário a receita médica, era muito difícil. Além de ser caro, era difícil, né? Porque tinha que ter receita médica. E para uso recreativo é mais complicado de conseguir uma receita médica, né? Porque você tem que ir ao médico, etc. E eu lembro que eu comprava então um do Paraguai. Exatamente. Eu comprava um remédio Paraguai, que eu nem sabia, na verdade, se era ou não era, né, o tal do Viagra, mas aí eu ia na farmácia lá e o cara vendia, então, dessa forma meio que clandestina, assim, o Viagra. Eu ia lá, né, participava das surubinhas, né, fazia tudo que tinha que fazer, muito lindo, muito, muito belo, e aproveitava ao máximo, assim, as surubas. Mas eu fiz uma, duas vezes a suruba, três vezes no máximo, não gostei muito, assim, porque é muita gente. A suruba acaba ficando uma coisa meio complicada, assim, porque é muita gente envolvida, a gente não sabe o que que tá acontecendo, a gente não consegue se situar dentro da suruba, assim, eu não gostei muito da experiência. Mas enfim, o que que aconteceu? Quais foram então os sintomas colaterais que eu tive com relação ao Viagra, não é mesmo?
Foi assim, eu tive muita dor de cabeça, né? Todo mundo, muitas, quer dizer, os sintomas variam de pessoa para pessoa, né? Eu tive muita dor de cabeça. Toda vez que eu tomava, eu sentia muita dor de cabeça. E o vermelhidão no corpo, assim, né? Parecia que a gente ia explodir de vermelho, assim, tudo fica vermelho, né? Por quê? Porque o Viagra, ele é um vasodilatador, né? Então, para bombear o sangue para o pênis, ele precisa dilatar os vasos e ele atua na musculatura lisa do pênis, responsável pela ereção do órgão. Então, assim, ele bota sangue, bombeia sangue para tudo quanto é lugar. Então, ele vai bombear sangue para todo o seu corpo. E uma dessas consequências é, então, a vermelhidão no corpo todo, a dor de cabeça, né? Muita dor de cabeça. E aquele calor, aquele calorão, assim, aquele calorão. E eu transpiro pra caramba normalmente, assim. E aí, sobre esses estímulos, então, eu transpirava pra caralho mesmo, né? Lembrando que o Viagra, assim, ele tem que ter o estímulo, né? Para ele fazer efeito, a pessoa precisa ser estimulada. E nem sempre ele fazia efeito pra mim, né? Porque assim, depois que eu comecei a utilizar ele pra fazer essas surubas que eu não gostei, eu meio que viciei assim no Viagra, né? Porque é aquela coisa, né? Pra quem é ansioso, pra quem tem problema de ansiedade, né? Aquele medo da performance, ele dá uma certa respaldo, ele te dá um certo respaldo no sentido de te deixar mais confiante para relação sexual. Então, assim, quando eu queria impressionar um boyzinho, eu ia lá e tomava um, entendeu? Então, tipo, fazer sexo casual, eu queria, impressionar o cara, eu ia lá e tomava, né? Então, assim, a gente acaba ficando dependente, né, dessa medicação mais psicologicamente. Não que existisse algum problema de disfunção erétil, no meu caso não existia, porque na masturbação normalmente não tinha problema nenhum de ereção. Mas era somente nas questões relacionadas a primeiro encontros, até ganhar aquela confiança, sabe? Ou pra impressionar o boy mesmo, sabe? Então, tipo assim, isso é uma coisa que não é só os gays que fazem, não foi só eu que fiz, muitos héteros fazem isso também, né? Ainda mais agora com a popularização do Viagra e muitas pessoas tendo acesso, porque o preço tá bem baratinho mesmo. E tem a marca própria, né, do Viagra, tem outros similares. E aí as pessoas estão consumindo cada vez mais para uso recreativo mesmo, né? Ou para impressionar a gata, para impressionar o boy, e aí a pessoa vai lá e toma, né? Só que assim, os sintomas colaterais, no meu caso, não são legais, porque eu não suportava dor de cabeça, eu tenho problema de enxaqueca às vezes. Então para mim era um problema ruim, assim. Pessoas que têm problema com pressão, pressão alta também, pressão baixa, hipertensos, também tem que evitar, né? Pessoas que são cardíacas também tem que evitar o uso do Viagra e não pode tomar sem prescrição médica, né? Lembrando que nenhuma droga deve ser tomada sem prescrição médica. E aí ele precisa do estímulo sexual, né? O Viagra por si só, se eu tomar ele, se uma pessoa tomar e não fizer nada, ele não vai fazer efeito nenhum. Então a pessoa precisa do estímulo sexual. Só que aí entra uma questão muito interessante. Dependendo da pessoa, ele não vai fazer efeito. Se a pessoa precisa de estímulos visuais, se é uma pessoa muito visual e ela precisa de estímulos visuais, ela não vai sentir de repente atração e o Viagra pode não funcionar. Então ele não é 100% garantido que vai funcionar por causa que ele precisa então desse estímulo. E as pessoas são estimuladas de maneiras diferentes, não é mesmo? Algumas pessoas têm o estímulo visual, outras têm o estímulo do toque, outras pessoas são estimuladas por aquela voz gostosinha no pé do ouvido, né? E assim por diante. Bom, então, essa foi a minha experiência com o Viagra, que eu não gostei, não tomo de novo. Foi só naquela fase mesmo, assim, de solteirice, de juventude, de experimentação, e aí eu queria saber qual é que eram os efeitos colaterais, queria estar sempre, né, impressionando os boys, né? E aí, e agora eu vou falar do Poppers, né? O Poppers, então, é uma medicação, uma droga, né? Assim como o Viagra, ele foi feito também para sanar algum tipo de doença física, né? Ele foi feito para pessoas que têm problemas de angina, né? Problemas relacionados ao coração, mas acabou sendo utilizado como uma droga de uso recreativo. Né? Então, assim, o Poppers, ele é proibido no Brasil. Não tem como comprar Poppers no Brasil legalmente. Apesar de que algumas pessoas conseguem comprar ele como removedor com outros nomes que burlam a lei brasileira. Então, tipo, removedores de esmalte, solventes e etc. O Poppers, ele é uma substância que, em contato com o ar, ele evapora. Então, se você já assistiu algum filme pornô e o cara tava lá, tanto ativo quanto passivo, podem utilizar o Poppers. Então eles inalam o Poppers. Assim que ele abre a embalagem, a substância entra em contato com o ar e ele evapora. Então a pessoa dá o sniff, né? A famosa fungada no Poppers.
E o poppers, ele tem alguns efeitos colaterais. Inclusive, muitas pessoas que fazem uso de poppers acabam dizendo que o poppers também dá muita dor de cabeça. Ambos são vasodilatadores, tanto o Viagra quanto o poppers são vasos dilatadores, né? E o poppers, ele além de fazer esse relaxamento muscular que muitos caras utilizam para poder ser passivo, como no vídeo que a gente viu em que os caras não conseguem ser passivos porque não conseguem relaxar, o uso de poppers pode ajudar então a musculatura do corpo inteiro se relaxar. Só que o poppers, ele acaba sendo uma droga um pouquinho alucinógena. O poppers, ele era muito utilizado nos anos 70 pelos hippies, porque o poppers aumenta a percepção sensorial. Ele aumenta a sensação de prazer ao toque, mas ele também pode causar uma certa alucinação quando a pessoa tem estímulos visuais, como luzes, por exemplo. A pessoa pode ter estímulos visuais de uma festa, por exemplo, não necessariamente para transar. Então ela vai usar o poppers e aí as luzes vão dar aquela viagem nela, assim, o som da balada também vai alterar. A percepção dela vai ser alterada com relação ao som, com relação às luzes, a cheiros e toques. Só que isso tem um problema, porque assim, como o poppers acaba tirando um pouco a pessoa da realidade, ela pode se envolver em comportamentos de risco. Como, por exemplo, ela pode transar sem camisinha e se expor a doenças sexualmente transmissíveis, às infecções sexualmente transmissíveis. Ela pode ter um comportamento de risco, se envolver em alguma coisa, pode estar dirigindo e ter algum problema, pode se acidentar numa direção, por exemplo. E aí também tem a questão das fissuras anais, que a pessoa pode estar de repente muito empolgada, porque ela está ali relaxada a princípio por causa do poppers, pode estar sendo confundida também com essas questões sensoriais e acabar se machucando numa penetração ali, sendo passivo, de repente uma penetração mais forte. Então o poppers, ele é proibido justamente por essa questão alucinógena que ele causa. Então a pessoa pode estar ali naquele momento fazendo uso dessa medicação, dessa droga, mas isso pode estar alterando a percepção dela, ela se envolver em comportamentos de risco, então causando danos para ela mesma. Nossa, me empolguei com a história do poppers aqui. E aí sim, galera, eu nunca usei poppers, né? Eu acho que eu nunca, não sei nem onde compra poppers, né? Eu dei uma pesquisada em alguns sites aqui, mas não fui a fundo, não sei onde compra. Não vejo pessoas usar, não conheço nenhuma pessoa que use poppers, ou que tenha, né, pessoalmente me contado que usa, a não ser alguns amigos que eu tenho fora do Brasil, né? No Canadá, por exemplo, Estados Unidos, tem amigos que moram fora do Brasil que me contaram que utilizam poppers e que sentem esses desconfortos com relação a dores de cabeça e etc. Mas então, assim, pra encerrar não, né? Porque a gente nunca encerra esse tipo de assunto. Mas assim, galera, então foi esse assunto aqui que tá relacionado, então, ao fato de tentar ser ativo e não conseguir, né? Tem o uso do Viagra, então, tem o uso das medicações para ansiedade, né? Tem todas aquelas dicas que o Dr. Marcelo Louro deu, que eu elenquei no primeiro vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso você não viu. Tem também as dicas de como ser passivo, né? De homens gays que não conseguem ser passivos. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também para você se informar melhor sobre essas questões aí envolvendo o sexo anal homossexual. Bom, galera, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, compartilhe com algum amigo que possa estar, de repente, aí enfrentando esses tipos de situações do seu relacionamento, quer dar uma apimentada no relacionamento. Gente, lembrando que eu sou uma pessoa que sou totalmente anti-drogas, não gosto de nenhum tipo de droga, não uso nenhum tipo de droga, não experimentaria poppers, não experimentaria Viagra mais uma vez, a não ser que chegue lá nos meus 80, 70 anos e aí o bichinho não funciona mesmo, aí talvez eu utilize, né? Mas aí com prescrição médica e orientação adequada. Bom, gente, já falei demais. E muito obrigado por assistir. Eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!